Olá pessoal, bom, estamos aqui neste momento para fazer algo um pouco diferente do que vocês estão vendo no meu canal. Como eu prometi para vocês, eu ia levar um pouco sobre gestão pública para vocês e falando diretamente com o gestor público. Agora recém-gestor público, né, eleito como prefeito, e eu vou falar neste momento aqui com o prefeito Kaique, que é parceiro aí de longa data, né? A gente se conhece há pouco tempo, né, Kaique? Pouco tempo. Eu tinha até cabelo quando a gente se conhecia, né? Verdade, gente, eu tinha cabelo. Eu falo isso nas aulas, vocês não acreditam, mas eu vou colocar na edição desse vídeo, eu vou colocar a minha foto de cabelo para vocês verem como é que eu era de cabelo. Vocês vão perceber que o tempo fez bem para mim. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Kaique, é um prazer você ter me recebido. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito. Eu sei que é difícil a correria agora que você está entrando neste momento, é grande, mas eu sei que vai ser importante isso que você vai falar, que você vai estar falando para os alunos de gestão pública, né? E não só para os alunos de gestão pública, isso vai estar aberto. Eu acho que você vai estar mostrando para as pessoas um novo modelo, o que é ser gestor público, e não o que as pessoas estão tão acostumadas a ver e até mesmo falar a respeito, né? E eu quero assim, antes de começar a falar, Kaique, eu acho que eu gostaria que você se apresentasse ao pessoal, falar quem é o Kaique, de onde veio o Kaique, para as pessoas saberem quem é que eu estou entrevistando, porque eu conheço, mas o pessoal com certeza não conhece. Perfeito. Bom, eu sou o delegado Kaique, sou nascido aqui em Paranavaí, tenho 32 anos e venho de uma família humilde. Graças a Deus, meu pai e minha mãe conseguiram crescer na vida. Eu terminei o segundo grau no supletivo, que eu parei de estudar por uma série de motivos. Eu era bagunceiro, fui expulso de algumas escolas, acabei terminando o segundo grau no supletivo. Fiz direito, né? Na época, um dos motivos até de eu parar de estudar foi por causa da minha banda, queria levar uma música de rockstar, não deu certo, estou aqui hoje. Então terminei o curso de Direito na Unipar aqui em Paranavaí mesmo e passei em 3 concursos para delegado, né? E no meio do caminho surgiu essa oportunidade de ser candidato a prefeito, graças ao trabalho que a gente desenvolveu aqui em Paranavaí na carreira policial. E a partir de ontem, né, dia 1º foi feriado aqui, dia 2 foi feriado aqui em Paranavaí, então a gente começou de fato a trabalhar ontem aqui em Paranavaí. Chegamos às 6 da manhã e saímos às 9 da noite. Então a gente sempre teve essa dedicação ao trabalho, tanto na polícia, e agora não vai ser diferente. Bacana, Kaique. Aliás, pessoal, deixa eu corrigir uma coisa antes de não ser assustado. Onde eu estou fazendo essa entrevista? Porque, Kaique, acabei te falando, eu tenho alunos do Brasil todo, né? Alunos de Eldorado, do Carajás, Brasília, São Paulo, todos os lugares. Então eu estou aqui em Paranavaí, interior do Paraná, 70 quilômetros aqui de Maringá, para quem conhece, onde é o polo da Música do Mar. Então, só para vocês ficarem um pouco mais por dentro de onde nós estamos aqui falando. E o Kaique é o prefeito eleito aqui da cidade com uma proposta um pouco diferente aí, né, Kaique? Aliás, você falando de escola, a escola não era muito diferente, os alunos eles não sabem disso, mas eu era skatista, eu ia com o skate para a escola, sala de direção me conhecia, todo mundo me conhecia. Mas eu digo para você, Kaique, que talvez é aí que seja o diferencial que você apresenta, que nós temos na forma de ser hoje. Porque a gente nunca aceitou muito o padrão. Né? Não sei se você concorda com esse pensamento. E o padrão, às vezes, você acaba sendo levado a querer seguir o que os outros acham que é certo e você não tem uma opinião própria. E nós não somos assim. Você claramente não é assim, porque eu te conheço, eu sei que você tem uma opinião muito forte em relação às suas convicções. E aí eu quero começar, já fazendo uma pergunta para você, sobre gestão pública, né? Hoje a gente sabe que tem um modelo de gestão pública, infelizmente existe uma crítica muito grande sobre gestão pública, as pessoas falam, é assim mesmo, todo mundo rouba, todo mundo... eu vou ser bem sincero, vou ser bem aberto, né? Porque é assim que as pessoas pensam, os alunos mesmo que me mandam perguntas, falam, pessoal, professor, o pessoal desvia mesmo, o pessoal engana mesmo, e eu quero que você fale, quais são os seus valores enquanto gestor público agora? Porque você, enquanto delegado, tem uma postura. Mas agora, enquanto prefeito, quais são os seus valores, a sua visão da gestão pública? Então, na verdade, o que nós tínhamos sempre, né, na questão na gestão pública, era uma gestão política. Desde a campanha política, desde a escolha dos secretários, então a gente agiu de forma diferente, até foi uma surpresa para a grande maioria, porque normalmente as pessoas agiam durante a campanha de determinada forma, simplesmente para se eleger, e depois mudavam todo o discurso.
e pensavam que comigo seria da mesma forma, né? A gente conduziu a campanha sempre falando de renovação, de escolha técnica, de escolhas técnicas para os secretários. Foi isso que a gente fez. Então a gente acabou surpreendendo, e a partir do momento que você coloca pessoas técnicas, aí sim você faz uma gestão pública, que é para o público, né? E não uma gestão política, uma gestão particular pensando no enriquecimento próprio. Apenas uma prova disso é que eu optei pelo salário do delegado de polícia, que é em torno de R$5.000 a menos do que o de prefeito, mas eu vou gerar uma economia de aproximadamente R$310 mil por ano para o município. Então, eu sou nascido aqui, amo a cidade, então a gestão pública é isso. Você sempre buscar o melhor para os cofres públicos, né? Sempre a economia, e, claro, isso acaba refletindo para a população em obras, em bem-estar social. Bacana, olha aí o que eu falo para vocês, né, meus queridos, a respeito da ética, a postura ética, né? Isso é interessante, Kaique, porque poucas pessoas têm esses valores. As pessoas já entram, eu quero pegar um cargo público, eu quero estar dentro da prefeitura, eu quero estar... Para quê? Para que eu possa dar um jeito de morder de alguma forma. É o pensamento, infelizmente, que nós vemos na grande maioria. E essa visão já mostra você abrindo mão, né, de estar pegando o salário de prefeito para manter o seu salário de delegado. Isso é uma postura diferenciada, né? Não estou aqui falando isso porque eu estou na sua frente, isso é o que eu penso, e eu falo isso para os alunos, que nós temos que ter posturas diferentes, que é possível, e você está mostrando isso muito claramente, fazer uma gestão sem ter que fazer as pessoas terem que pagar mais impostos para que isso aconteça. Esse é o grande diferencial. Aproveitando a deixa, Caio, bom, nós sabemos, e isso você vai enfrentar e já deve estar enfrentando nesse começo de mandato. Em toda organização a gente tem conflitos. Isso é normal, porque tem jogo de interesses, tem opiniões diferenciadas. Bom, como você enxerga essa questão dos conflitos e de que maneira você costuma resolver isso? Na verdade, a vida é feita de conflitos, né? Lá na delegacia eu tinha conflitos, talvez um pouco piores em termos de intensidade, porque aqui, claro, que lá a gente arriscava a própria vida, a gente já cansei de me meter em confrontos, troca de tiros. Então, você vive em conflitos, você tem conflitos de família, mas o que é importante aqui é deixar claro que não existe ninguém melhor do que ninguém. Então, o que eu digo para as pessoas, não precisam bater para entrar. Aqui, quando a gente está conversando, tem reunião, qualquer pessoa pode entrar, porque a gente não tem necessidade de falar baixinho ou de esconder o que está tratando aqui. Então, eu digo isso para os meus secretários, evitar a vaidade, porque um secretário eventualmente pode estar desempenhando um trabalho que aparentemente é mais valorizado, porque você tem áreas que têm impacto maior, saúde, educação, mas todos são igualmente importantes. E é o que a gente fala, a partir do momento que existe alguma rusga, porque dentro da política, assim como na polícia, existe muita informação e muita contra-informação. Tem aqueles que querem ver o sucesso, mas aqueles que eventualmente perderam, que não foram agraciados com o cargo, eles vão fazer de tudo para que você fracasse. Então isso acontece, vem acontecendo, a gente vê, sai comentários no blog, o pessoal falando mal, inclusive das coisas boas que a gente faz, eles desvirtuam. Então eu falo para os secretários e para qualquer servidor, é o diálogo. Então surgiu qualquer tipo de conflito, olha, aconteceu isso, como é que a gente pode resolver? Não, isso não é verdade, isso é verdade, mas é por aqui que eu quero te dizer isso. Então é resolver, conversar, o diálogo ele resolve qualquer conflito. Comunicação. É bacana, eu sempre falo isso em aula, palestra, que todo ambiente, né, é até engraçado isso que eu falo, alguns não gostam que eu falo isso, que alguns por causa de religião e tal, mas eu sempre falo que em todo lugar que você estiver vai ter enviado o capeta. Todo lugar, né? E esse é o cara que vai te cutucar, que quer fazer a contra-informação, que quer derrubar. E eu digo pra você, pior do que esse cara que é enviado é o cara que tem às vezes inveja do que você está fazendo. É raiva, porque inveja não é, né? Eu falo sempre assim, que inveja não é que o cara quer ter igual o seu, ele quer ter o seu. Exatamente. Né? E esse cara atrapalha muito a nossa vida dentro de... É o que a gente chama, né, na polícia, a sementinha do mal. Então o cara, ele quer de qualquer forma semear discórdia. Isso existe muito, porque na política é uma disputa de poder muito grande. As pessoas querem ocupar o cargo muitas vezes, meramente pelo poder. Então minha candidatura ela surgiu do nada, foi até
um anseio popular, diria, porque foram feitas pesquisas e o meu nome sempre aparecia em primeiro. E eu nunca sonhei em ser político, não fiz carreira policial, meus trabalhos não foram feitos por causa da política, simplesmente porque eu amo ser delegado. Mas como foi uma espécie de chamamento, eu vi nas pesquisas que eu estava em primeiro, então a população deseja, reconhece o meu trabalho como delegado e deseja que eu seja prefeito. Então eu vou na missão, o máximo que pode acontecer é perder e eu volto para o meu cargo de delegado. Eu até ouso comentar, Kaique, nesse sentido, que as pessoas viram em você, até pela postura de delegado que você sempre teve, viram em você uma esperança, um diferencial, e elas abraçaram essa causa. Eu acho que esse talvez seja o grande fator que fez você estar em primeiro nas pesquisas e fazer uma campanha que calhou, que você está aqui hoje. E vejo, te conhecendo de longa data, sei que você vai manter isso muito firme nas suas convicções, né? Que você vai lutar até o fim para que as coisas sejam dentro da ética, dentro da postura, e você vai tentar fazer o melhor na população, independente de quem for falar mal de você. Porque a gente sabe que quando você quer fazer algo bonito, algo sério, as pessoas vão falar mal. E vai ter muito. E até no meio político, nós somos o patinho feio, a exceção, atuado, 32 anos, e você sabe que em todas as cidades, qualquer aluno aí sabe, existe um grupo político dominante, ou os grupos que se revezam no poder. Então, quando surge uma nova corrente, você quebra algo que está há muito tempo. Aqui em Paranavaí, por exemplo, há mais de 40 anos, grupos se sucediam no poder, e gera descontentamento. E até um fato interessante para os alunos falarem assim, como eu compartilho de algumas ideologias aqui, tanto na música, né, rock and roll, na veia, os alunos sabem que eu adoro rock and roll, os alunos, meus colegas, meus amigos, e depois eu vou colocar para vocês também verem, daqui a pouco vocês vão ver a minha tatuagem também, porque muitos nem sabem que eu tenho tatuagem, né? O pessoal aí sabe, o pessoal acha, Kaique, eu até acho engraçado isso, que o professor ele vive de camisa e gravata, né? Que ele não tem, que dorme de camisa e gravata, toma banho de camisa e gravata, vai na praia de camisa e gravata, né? A pessoa tem essa visão e depois eu quero mostrar que não é bem assim. E para ser um prefeito também não precisa ter esse estereótipo criado pela sociedade. Na verdade, o que vale é o caráter e a ética, a postura do indivíduo. Isso para mim é a melhor coisa que pode ter em alguém. Esse é um choque. Porque eu gosto muito de andar de bermuda, de chinelo, quando não ando descalço, porque eu gosto muito de andar descalço. Então as pessoas me veem às vezes no mercado de bermuda, chinelo, tudo mulambento, camiseta regata, tatuagem, tudo. As pessoas olham, mas você é prefeito? Então por que estão acostumados com aquela... o cara... Bonequinho quem? Politicamente correto. Claro, a gente fala palavrão, eu toco guitarra, andei de skate... Enfim, então é uma mudança muito drástica. É uma mudança que a população quer, a população, pelo menos aqui em Paranavaí, escolheu isso. Escolheu porque isso é a verdade. As pessoas cansaram da mentira, né? Esse é o grande fato. Eu acho que aí está o grande fator. Agora, você falou uma coisa interessante. E aí nós falamos de pessoas, aquela contra-informação. Na sua visão, a comunicação interna é um problema hoje na organização pública e você visualiza de que maneira isso pode ser resolvido? A comunicação ela é praticamente inexistente em todos os sentidos. Comunicação em termos de relacionamento pessoal, comunicação no sentido de informações mesmo, informações de interesse de uma secretaria e outra, porque a divisão dentro de uma prefeitura ela é meramente organizacional. Você é um organismo só, é o município de Paranavaí, por exemplo, aqui no caso. Então, quando você tem uma ação, você precisa da sinergia de várias pessoas. E quando não existe uma amizade, não existe, e até aquela questão que a gente falou, né, dos conflitos, você acaba cindindo, cada um puxa para um lado, né? Então, aquela de física, né, estudei um pouquinho, não sei se é exatamente isso. Dois vetores em sentidos opostos, eles se anulam, né? Exatamente. Então, infelizmente, acontece muito isso. Meu Deus, você foi lembrar disso, meu cara. Eu não estava na direção também, estava na sala. Mas, então, a gente tem feito isso. Ontem a gente fez uma reunião aqui com todos os secretários. É muito legal ver essa amizade de todo mundo. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma ação voluntária, a gente tem a Casa da Cultura aqui. Ela estava abandonada, toda destruída. Nós, os secretários, famílias, nos reunimos e pintamos esse equipamento público, que é a Casa da Cultura. Então, a gente, na polícia tem muito disso. A união.
Eu costumo dizer, eu tenho tatuado aqui no meu peito Semper Fidelis, que é um lema dos marinheiros americanos, e a gente usa na nossa equipe da polícia, e é isso que eu tento passar para os meus secretários. Essa união, o diálogo e a comunicação. Eu não posso tomar ações isoladas, tudo depende um do outro. É um organismo, né? Tem que se comunicar, tanto em termos de informação, como em termos de relacionamento. Então, existe isso hoje. Cada um acha que faz o que quer, e não é assim. Tem que ser tudo muito bem orquestrado. Então, a gente tem, claro, hoje a tecnologia facilita muito, a questão do WhatsApp, claro que nós temos o nosso grupo, né, político, de secretários, prefeito e vice-prefeito. Nós temos, agora eu estou utilizando agora para gerenciamento de projetos, como se fosse uma rede corporativa, para cada um saber até o que o outro está fazendo, porque eventualmente alguma atividade que eu estou desenvolvendo numa secretaria pode influenciar na outra, e é preciso saber para que a gente não gaste recursos em duplicidade. Então tem que ter comunicação. Se eu vou fazer algo, você tem que saber, o vice-prefeito tem que saber, o outro secretário tem que saber, para que a gente possa facilitar. A secretaria pode ter passado por algum problema parecido e ter solução muito mais rápida, né? Certo. E na administração pública, como em qualquer lugar, tempo é dinheiro. Opa, isso aí é Benjamin Franklin, né? Time is money. Essa é uma frase que eu cito muito com os alunos também. Eu acho que também quem estava conversando antes dos bastidores aqui, você me disse uma coisa que eu fiquei, agora você citou de novo, eu achei muito interessante, que você disse assim, que você não quer, os bastidores comigo não quer puxa-saco, que as pessoas sejam verdadeiras. Tem um problema? Me fale, né? Porque a politicagem, né? A comunicação correta. Porque às vezes tem um problema, a pessoa não fala, porque quer dizer que a secretaria dele está tudo bem, e aí o problema não é resolvido, e quem fica com a fama de ruim vai ser a prefeitura, vai ser o prefeito, né? Então isso é bacana, esse lado que você colocou, eu achei muito interessante. Agora, eu vou tocar um ponto aqui que é algo que é um problema que eu falo com meus alunos direto: logística ela serve para a nossa vida. Tudo bem que a logística ela surgiu, né, lá da questão militar. É uma questão do militar mesmo, que usava para poder, durante os conflitos, poder cuidar da parte de poder manter ali munição, equipamento, alimento, poder continuar ali a luta. E depois as empresas adaptaram esse conceito logístico para o dia a dia delas. A empresa privada usa muito bem isso, porque o foco da logística é reduzir custos e maximizar resultados. Fazendo um resumão, né? Gestão pública, a gente sabe que o foco da gestão pública não é maximizar, às vezes, o resultado, porque o lucro não é bem lucro, é visto de uma outra forma. Mas o que é, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, eu vejo de forma errada isso. Não é assim que deveria ser. Acho que a gestão pública deveria pensar igual o setor privado. O que é a sua visão em relação à logística? Funciona? Não funciona? Precisa mudar? Precisa mexer? Não funciona. Na verdade, é assim, é o que eu enxergo até como servidor público de carreira, sou delegado já há algum tempo, é assim, o poder público ele cria dificuldade para vender facilidade. Então, eu preciso aprovar um projeto, infelizmente é assim, não estou dizendo que isso é Paranavaí, mas o setor público como um todo. Vou aprovar um projeto na prefeitura, seguro, eu fico 30, 60, 90 dias até que você chega, cadê o meu projeto? Tem uma taxa de urgência aí, me dá R$200, eu aprovo para você. Isso são só casos. Então, às vezes, a questão da logística também, ela acaba tirando a taxinha dos 10%, 20%, um aluguel que você paga mais, outro... Então, só para você ter uma ideia, um dos projetos, um dos pilares da nossa administração vai ser a central de compras e o almoxarifado central. Você tem um almoxarifado da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, quais setores da prefeitura usam papel? Todos. Então, eu posso fazer uma compra única de papel, comprar em quantidade e economizar. Ter um almoxarifado só para papel. Nós vamos além. Eu quero desenvolver um projeto regional, vários municípios aqui da região de Paranavaí, para que a gente possa fazer uma compra muito maior de papel, eventualmente de água, de combustível, enfim, pensar em escala para economizar. Para cada secretaria, eu tenho um servidor responsável para receber o bem. Então, ele ganha um adicional de 30%, que é a comissão de recebimento de bens. Então, se eu tiver uma pessoa, um almoxarifado central, para dar entrada em todos esses objetos, todos os bens que o município adquire e também dar a saída, eu economizo. Se eu tenho 10 secretarias, por exemplo, eu estou economizando essa comissão para 10 pessoas pagam. Eu posso até pagar um salário melhor para uma pessoa só para fazer o serviço
Então existe esse problema de logística, não só a questão de aquisição, destinação de bens. Quando a gente fala da conversa entre os secretários, entre as secretarias, existe um problema de logística também. Não se pensa na alocação de uma secretaria, onde ela vai funcionar, se deve funcionar junto. O que eu estou querendo fazer? Nós temos a sociedade rural aqui hoje, que você sabe, ela funciona, é um prédio do município, uma estrutura muito grande, está cedida para a sociedade rural de Paranavaí, é o Parque de Exposições. Eu quero levar todas as secretarias e órgãos relacionados à agricultura, sejam municipais ou do estado, para o mesmo lugar. Meio ambiente, agricultura, né, Secretaria de Agricultura do município, agricultura do estado, que aluga o prédio, o IAP, Emater, tudo no mesmo lugar, para você ter uma logística, para a pessoa não ter que deslocar. Hoje eu estou num bairro, consigo um alvará aqui, eu tenho que deslocar para ir outro. Você faz toda a logística no mesmo lugar. Então falta, mas o que acontece? Eu estou pagando 10 aluguéis, eu não sei se não tem alguém recebendo por fora esse aluguel. Então, nós estamos aqui no prédio da prefeitura, que é um prédio antigo, está no centro da cidade. Então a gente pensa em vender esse prédio e permutar, trocar por uma nova administração, por um novo prédio, para a gente poder cuidar também dessa parte de logística, juntar estruturas, economizar com aluguéis. Então falta esse olhar. Vou citar um exemplo que eu fui surpreendido recentemente. Qualquer um vai falar, é loucura, os caras não pensam. Então nós temos tratamento fora de domicílio na saúde. Então nós não temos um tratamento aqui, a pessoa vai fazer uma consulta, um exame em Curitiba, por exemplo. Então você paga uma empresa para esse transporte. Então o contrato girava em torno de 50 e poucos mil reais por mês. Fomos fazer a renovação agora, ia para 92. Por quê? Pagava-se por passagem, mas como essa licitação não podia ser por passagem, porque o trecho tem as empresas que fazem, teria que ser por fretamento. O valor subiu para 92 mil reais por mês, mais de 1 milhão por ano. Então eu fiz os cálculos de viagem, cada viagem a gente gasta em torno de 2 mil reais, com diário de motorista, combustível. 20 viagens por mês, eu gastaria 40 mil reais se eu tivesse um ônibus próprio. Liguei para o meu deputado, falei que precisaria de um ônibus, ele falou que dentro de 6 meses consegue esse ônibus. Nós vamos economizar, sei lá, 500 mil reais por ano. Em 2 anos você compra um ônibus de 1 milhão, ou troca esse ônibus. Exatamente. Então isso é logística, isso é gestão. Só que às vezes, o que o cara pensa? Sempre foi assim, eu vou deixar assim. É uma dor de cabeça a menos que eu tenho porque eu estou terceirizando o serviço. Mas hoje, numa crise, escassez de recursos, o prefeito, o gestor tem que pensar, eu tenho que economizar. Vou ter mais dor de cabeça, mas eu só pago para isso. Caso contrário, vai procurar o que fazer. Só para somar, vocês sabem, meus alunos sabem, eu tenho um livro que escrevi, Logística para o Setor Público, né, pela Unicesumar. E eu falo exatamente o que você falou, e eu falei muito com os alunos sobre isso, que como foi fase central, você deu a aula que eu dei para os alunos, você falou como que está fazendo na prática. Então tá aí, é possível, é a visão que nós temos que ter. A prefeitura, o órgão público, de modo geral, ele precisa ter a visão do setor privado quando se fala de logística. Eu acho que essa é economizar o dinheiro, porque o dinheiro é do cidadão. Mas quando se pensa em voto, em reeleição, esse é o problema. Eu estou aqui hoje, daqui a 4 anos vou ser candidato à eleição, vou ser candidato a deputado, a pessoa não pensa no dinheiro, ela pensa naquilo que vai lhe gerar apoio. Como eu sou concursado, eu estou prefeito, não sonhei em ser prefeito, estou aqui cumprindo uma missão que eu falo para todo mundo, é uma missão de 4 anos, como se fosse uma operação policial, que às vezes a gente fica 2, 3 anos numa mesma missão. Eu estou na minha missão de 4 anos e não penso em reeleição, não penso em ser candidato a isso ou aquilo. Para mim, sempre foi consequência, eu fiz o que era certo. Se daqui 4 anos eu tiver que ser, você, mas não vou administrar pensando nisso. Pronto, acabou. Matou a pau, cara, matou a pau. E eu quero fazer uma última pergunta, depois eu quero entrar numa coisa mais voltada para o nosso dia a dia aí de origem, né? Delegado, uma postura diferenciada. Enquanto delegado, todo mundo viu a sua postura, a sua forma de ser, a sua forma de agir, que é diferenciada, né? Talvez você mudou um pouco aí, mudou muito os conceitos e a visão que as pessoas tinham em relação a muitas coisas. Você me mostrou uma coisa, eu tô com isso aqui, pessoal, né? Tô com isso aqui. Eu
também, como professor da área de marketing, eu fiquei embasbacado, até gastei o português agora, né? Vou falar que eu fiquei careca de tanto ver isso aqui, porque careca eu já fiquei mesmo. Pesquisa de opinião pública em Paranavaí. Kaique, isso aqui, cara, é algo que fazia tempo que eu não via dentro do setor público. O Kaique estava me falando aqui nos bastidores, depois que você explica um pouco melhor, que ele, para saber o que vai fazer na cidade, ele está fazendo isso aqui, uma pesquisa. Explica isso aqui um pouquinho melhor, Kaique, para os alunos entenderem o que você está fazendo antes de começar com as ações. Essa foi uma pesquisa encomendada que nós fizemos para saber quais os anseios da população. Isso é comum, viu? Assim, durante uma campanha, para você direcionar a sua propaganda política, você faz uma pesquisa. O que a população mais precisa? Aí você desenvolve os seus projetos relacionados àquela área, né? Mas é claro que o administrador não pode perder o foco depois da campanha. Então nós vamos acompanhar através de pesquisas de opinião pública para saber quais os anseios da população. Aqui em Paranavaí, como na maioria dos municípios, a questão é saúde. Nós, de posse dessa pesquisa, o que nós fizemos ontem, no primeiro dia de trabalho, nós fomos até as estruturas da saúde. Porque aqui existem vários ambientes, né? A pesquisa é feita, vamos dizer assim, num ambiente pacífico. Você entrevista a pessoa na rua. Então, nós vamos ouvir as pessoas lá no lugar da crise, no PA, que é o nosso pronto atendimento, nos postos de saúde, para saber o que elas estão sentindo no momento. Porque a opinião dele é muito mais enfática. Exatamente. Né? E às vezes para o entrevistador é uma opinião diferente, para o prefeito é outra, para o secretário de saúde é outra. Então a gente está buscando essas referências para dirigir as ações. É claro que nós temos ações, por exemplo, de infraestrutura, algumas coisas, que partem muito daquele planejamento que nós vamos fazer pensando na experiência que nós temos. A gente vai, se tudo correr certo, a gente quer dar uma guinada no desenvolvimento de Paranavaí, mudando as vias, criando uma nova entrada para a cidade, expandindo o centro para outro local, mas isso é uma questão de planejamento técnico. Só que nós temos que saber também a opinião pública, quais são os anseios. Então nós vamos dirigir as nossas ações também através do que a população quer. Voltando à questão de logística, isso aqui vai ser a integração, a comunicação entre a ouvidoria do município também. Nós temos duas ouvidorias, a ouvidoria da saúde e a ouvidoria geral do município. Então, através dessas ouvidorias também nós sabemos onde estão os problemas. Então, aí vai para toda a área, nós vamos passar para os secretários quais são as demandas, e a nossa Secretaria de Comunicação também vai trabalhar para a pessoa saber que ação está sendo desenvolvida para resolver aquele problema, sempre com caráter informativo. Porque nós mudamos a Secretaria de Comunicação, ela tinha um contrato com uma agência de turismo de R$1.200.000 por ano. Nós cortamos o contrato, vamos estruturar uma agência nossa aqui na prefeitura e pretendemos economizar pelo menos R$500.000 por ano. E isso porque nós estamos prevendo, para estruturar essa agência, um aumento de 2 cargos. Mas mesmo assim nós vamos gerar uma economia de R$500.000. Porque existe muito aquela questão popular, tem que diminuir cargo. Às vezes você dando mais eficiência para algum setor, você economiza, mesmo aumentando o efetivo. Exatamente. Você tendo qualidade, todo mundo cobrava de nós, durante a campanha, a redução de secretarias. E eu estava convicto de que nós precisávamos diminuir secretarias. A partir do momento em que nós analisávamos os currículos apresentados, porque todas as escolhas foram através de currículos também, nós achamos que seria melhor manter as secretarias, mas dar oportunidade para que pessoas técnicas desenvolvessem o trabalho. E é isso que a gente está fazendo. Então, secretarias que eventualmente davam prejuízo, hoje vão começar a operar, e não digo prejuízo não só financeiro, mas prejuízo em desenvolver uma atividade, prejuízo social. Então, a gente vai ter o que demonstrar. Então, não foi preciso. E ninguém reclamou dos secretários. Ninguém reclamou porque nós não diminuímos secretarias. Porque eles sabem que nenhum deles é cabide de emprego. Todos são pessoas técnicas, bem conceituadas na cidade, pós-graduados. Nós temos um secretário de administração de apenas 23 ou 24 anos. Ele tem pós-graduação em Barcelona.
Então, nós escolhemos pessoas técnicas e fora do meio. Tanto que você olhar, nós temos 16 nomeados entre Fundação Cultural, Procuradoria, apenas 3 têm filiação partidária. E eu garanto que isso não foi determinante também para a escolha dessas pessoas. Isso é muito interessante, porque meus alunos sabem que eu estou fazendo algo que é meio diferente, mesmo sendo professor de gestão pública. Os alunos sabem que eu não sou de politicagem, não sou politiqueiro, odeio esse tipo de coisa, os alunos conhecem, eu não falo de política, eu fujo disso. E se eu estou aqui falando com você hoje, Kaique, quero deixar isso bem claro para os alunos também, para as pessoas que estão assistindo esse material, que eu estou aqui para falar de algo porque eu acredito nessa postura que o Kaique tem, porque eu conheço a índole do Kaique, né? E senão eu não estaria nem fazendo essa entrevista com você, Kaique, pode ter certeza disso. Eu tenho minhas convicções e se eu percebesse algo, qualquer coisa diferente, se eu perceber qualquer coisa diferente do que nós estamos conversando aqui, eu vou ser o primeiro a falar, porque eu tenho minhas convicções muito fortes em relação a isso. Tanto que eu nunca me afiliei a partidos, essas coisas, até por causa disso, porque eu sempre tive esse receio. E eu vou fazer um comentário aqui, porque eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que você já disse tudo, eu não preciso fazer uma pergunta. A última pergunta que eu iria fazer, na verdade, era quais são as suas prioridades. Você já me respondeu. Quando você me mostrou isso aqui, quais são as suas prioridades? Eu posso afirmar aqui, me corrija se estiver errado, as suas prioridades vão ser o que as pessoas, o que a população, a sociedade de Paranavaí precisa. Porque você está ouvindo elas através de pesquisa, através das necessidades, e indo em loco conhecer realmente os problemas. E você então vai o quê? Focalizar onde estão os maiores problemas e resolvê-los. Então, para mim, isso é maravilhoso. Eu quero aproveitar, deixa, Kaique, porque o Kaique é um grande irmão, né? A gente se conhece. Eu tive o prazer, né, há anos atrás, aí, 2000, de fazer a sua capa do seu primeiro CD, né? Numa época que não tinha câmera digital, que não tinha internet, né? Era uma época complicada. E nós somos músicos, eu sou guitarrista, eu vou colocar, inclusive, no vídeo para vocês verem no final quem é um pouco mais. Mas eu quero encerrar, Kaique, pedindo para você dar uma palhinha, mas eu vou colocar depois aquele vídeo que você me falou, para o pessoal ver no final. Vou dar uma palhinha, pode ser com uma música sua, não tem problema, só para a gente poder encerrar esse vídeo mostrando o Kaique de uma... Aliás, vocês viram que a entrevista inteira ele não largou o violão, né? E é exatamente por isso, porque a música faz parte da nossa vida. Manda ver, Caicão. Essa música aqui eu fiz quando eu estava fazendo escola de polícia, em 2008, eu acho, 2009, não lembro exatamente, em Florianópolis. Aí minha esposa estava grávida e ela perdeu o bebê. Aí eu estava lá fazendo escola e tal, daí eu fiz essa música. Estava lá sozinha, ela estava aqui, então vou tocar essa. Gostei, vou dar uma ênfase aqui, a sua dor vai doer em mim, né? Isso é muito interessante e para nós encerrarmos aqui essa conversa, isso é uma visão de pensar no próximo, pensar nas pessoas que estão à sua volta. A sua dor vai doer em mim. Se pensarmos em Bíblia, independente de religião, eu sempre brinco que não importa a religião da pessoa,
Eu tenho amigos de todas as religiões, né? Eu tenho amigo ateu, eu tenho amigo budista, eu tenho amigo espírita. Esse amigo ateu, eu sempre brinco com ele, eu falo, você é ateu mesmo, cara? Ele fala, sou ateu, graças a Deus. Vai dar certo, vai nessa que você tá bem, né? Mas a própria Bíblia fala que amar ao próximo como a ti mesmo, né? É rir com ele e chorar com ele, né? Kaique, eu quero agradecer pelo seu tempo. Irmão, foi um prazer estar com você, grande mesmo. Espero que essa entrevista aqui não sirva apenas para ficar lá no Facebook ou ficar lá no YouTube. Não é essa a ideia. Mas eu espero que as pessoas possam perceber que é possível nós termos um país melhor, não só uma cidade melhor, mas tudo começa pela ação de cada um de nós, de querermos mudanças, não aceitarmos mais as velhas premissas de que as coisas têm que ser como são, e que roubar é normal, e que enganar é normal, e que a politicagem é algo normal. Não, é possível fazer algo diferente. A mudança pode acontecer, e você está sendo prova disso aqui. Por isso que quando eu falo que é a minha missão, eu não queria, sinceramente, em termos de paixão, eu tenho paixão por ser delegado de polícia. Você colocar minha roupa preta, minha arma na cintura, atravessar uma metralhadora e sair correndo atrás de bandido, para mim é a minha paixão, até pela minha vocação, por gostar de adrenalina e tudo mais. Mas eu pensei, é um momento de eu fazer mais, não só na área da segurança, não só na área de saúde e educação, mas mudar essa visão política. Tenho certeza que daqui a 4 anos, se alguém voltar e tentar fazer politicagem como era feito, ele vai sofrer. Então, quando você abre o caminho, é difícil você voltar. Então é isso, daqui pra frente vai cada vez melhorando. Vou usar uma brincadeira aqui que agora vai ser assim a política em Paranavaí. AK e DK. Tomara. Antes de Kaique, depois de Kaique, né? 47. A brincadeira colou até melhor, olha só. Pessoal, não deixa essa ideologia morrer. Compartilhe esse vídeo, comente com outras pessoas, você principalmente que atua nessa área de gestão pública, mostre para as pessoas que é possível, tá aqui a prova, que é possível fazer algo diferente. Obrigado mais uma vez, sucesso nessa sua caminhada e na sua vida, né? Sucesso imenso desejo a você, que Deus possa estar iluminando você nessa caminhada. Um grande abraço a todos vocês, obrigado e até uma próxima.